que bom que eu tô aqui ainda em Campinas. Eu tô muito feliz que você tá. Dá pra gente conversar pertinho de novo. Né, gostoso. Nada como esse encontro, né? Presencial. Ai, a presença. A presença, né? E a presença pode ser... Às vezes eu tô longe e a gente se sente tão próxima também, né? Exato, a presença interna, né? A gente já teve episódios, você lá em Porto Alegre. Verdade. Eu lá em Curitiba, em outros lugares, mas a gente sempre tava pertinho, de algum jeito. Sim, Mas a presença física é muito bom poder o contato, né? O tato, né? O abraço. Como isso aqui é valoroso, né? O toque, né? O toque. Uma das formas de amar. Sim. Ai, falando nisso, eu lembrei agora do livro, né? As 5 linguagens do amor. Como é esclarecedor, né? E é uma das minhas linguagens. É o tempo de qualidade e o toque. E da minha filha também. Ela puxou muito a mim. Ou não sei se eu contamino ela, assim. Mas engraçado que o meu marido já é diferente. Né? Ele não tem essas linguagens iguais a minha. Não vou falar as dele aqui pra não ficar expondo ele. Mas o ajuste, né, diante das linguagens, como um se sente amado, como o outro se sente amado, né? Você também não tem. Ou você é o toque, a sua linguagem de amor? Não. Vamos ver se você adivinha qual é a minha linguagem de amor. Claro, atos de serviço é um deles. Como não? E eu acho que tempo de qualidade também. Tempo de qualidade. Né? Sim. Logo que eu casei, era muito complicado o ajuste, porque o do Rio, eu já vou expor meu marido. Então, tá bom, ele pode. É muito toque, né? E eu, como não tinha essa linguagem, até a gente se ajustar nesse processo de entender que existem linguagens diferentes que nos abastecem, né? Foi complicado. E eu tinha uma característica bem interessante. Por não ser a minha linguagem, eu tinha até uma resistência com o toque. E isso vem muito de família, né? Isso Mana, meu pai, comigo, ele me cumprimentava assim. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Então, não tinha muito essa troca física, Sim. né? E eu casei e meu marido extremamente carinhoso, então precisou realmente de um ajuste, de um... né? Precisa. Eu cheguei em momentos do início do casamento e falei assim, olha, lindo, eu preciso de um abraço de manhã. Eu preciso. Então tá bom. Que legal, porque você captou e você comunicou. Quantas vezes a gente não comunica a nossa necessidade para o outro e quer que o outro adivinhe o que a gente precisa e muitas vezes há inclusive rompimentos. Desiste, né? Simplesmente porque não entende que é amado. Sim. E aquela pessoa tem outra forma de amar. Exato. Como é difícil ter esse entendimento, essa compreensão e essa conexão. Sim. Conectar a minha forma de expressar o amor. E a gente aprende, né, mana? Com o tempo. Eu aprendi a importância dos atos de serviço com você, eu posso dizer. Eu aprendi. Que interessante. E eu olhava para você com o pai e eu achava muito interessante, porque você tinha uma naturalidade e mesmo ele estendendo a mão, você chegava e abraçava. E eu achava aquilo muito legal e isso me chamava atenção. E eu comecei a me exercitar nesse processo também de me expor mais. Então, dava a mão, mas também dava um abraço, né? Por mais que seja durinho. Por mais que ele ficasse durinho ou até eu um pouco constrangida, ir a um encontro, né? Claro que também tem que ver se esse constrangimento do outro, em que nível tá, né? Sim. Para haver o respeito também.
mas... Não é sempre que o outro está disponível, Exato, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, né? Também. Esse respeito diante da sensibilidade. Se colocar, né, no lugar do outro. Mas ali com o pai, principalmente, eu via que era uma questão de, não que ele não queria, mas de dificuldade por não ter cultivado, ensinado esta forma, né? Então... foi uma educação muito diferente, né? Muito diferente. Bem por características de cada família tem sua cultura que pode vir, né? Das suas origens e coisa e tal. Eu lembro de um episódio que ele conta pra nós que ele quebrou o braço. Sim, lembro desse episódio. E ele escondeu para que ele não fosse disciplinado. Era próximo da hora da refeição. E ele resolveu subir numa árvore. E ele caiu da árvore e o cotovelo veio parar aqui. Só que daí a mãe chamou para eles estarem à mesa. E todos precisavam estar à mesa. E a nossa bisa, que era a avó dele, e era muito rígida. Então ele foi com o cotovelo virado para a mesa e escondeu a dor. Escondeu a dor e escondeu, procurou usar o outro braço. Mas quando a mãe percebeu, a mãe, ao invés de acolher a dor, não, ele ainda apanhou pela desobediência. A mãe era a dificuldade, né, de comunicar. Tamanha era a dificuldade de respeitar. E também isso me traz um pensamento que eu estava conversando, agora eu não me lembro com quem, mas eu estava conversando sobre isso. Como é difícil quando a gente só age através das regras e esquece o princípio que está por trás da regra. Isso eu acho que é tão fundamental. A regra é importante. Então, crianças pequenas, realmente você tem que ensinar a regra. Mas você vai ensinando também, conforme eles vão criando uma certa idade, vão conseguindo entender o princípio que rege aquela regra. Por quê? Porque eu também preciso saber a hora que eu vou ter que flexibilizar essa regra. Se eu não souber o princípio, eu não sei como flexibilizar a regra. Então, naquele caso, ele poderia ter sido acolhido na dor e ter lidado com a desobediência de uma outra forma, né? Mas não havia esse acesso a tudo isso que hoje, graças a Deus, nós estamos tendo chance de ter livros e a própria psicologia nos amplia, né? Nos ensina, né, tanto. Nos dá a oportunidade de compreender tanta coisa que antes eles não conseguiam, né? Não, havia uma rigidez muito grande, né? Você vê que a família do pai de origem trazia essa rigidez na forma de agir, tem que ser desse jeito, senão não é válido, né? E nisso você acaba perdendo quem é a pessoa, a importância da pessoa. A regra foi feita para que as pessoas convivessem melhor. E de repente a regra passa a ser mais importante do que a pessoa. E não trazer um melhor convívio. Exato. Né? Eu acho importante essa reflexão, porque a gente acaba entendendo quem que a gente se tornou, por que a gente é dessa forma hoje, e de repente até reler. Peraí, será que eu preciso realmente ser dessa forma? Será que eu posso ser de outra forma? Exato. Será que eu posso agir diferente? O que vai acontecer se eu agir diferente? Exato. A permissão até para experimentação, né? Experimentar ser de uma outra forma, né? Isso que você está falando. Questionar, né, essas regras, né? Isso. Questionar, né? Por que precisa? Peraí. Encontrar o princípio, como você falou. Exato. E criar novas formas, né? Então, hoje eu aprendi o ato de serviço com você e sei o quanto ele é importante. Ele me ajuda hoje no meu relacionamento com meu marido. Que coisa boa. Né? E falando em trocas, né? Uma coisa que eu vejo muito, que eu aprendo muito com você, é a sua abertura com as pessoas.
Então, onde você tá, você sempre cria algo que há uma comunicação entre as pessoas. E isso é muito admirável para mim, porque eu sou muito reservada. Então, eu falo bom dia, mas eu falo um bom dia até meio constrangido, né? E de repente, convivendo com você, eu fui desmistificando até essa questão de, pode ser que eu esteja invadindo esta pessoa. Não, eu quero dar um bom dia, então vou dar um bom dia. O que como a pessoa vai receber, já não é mais de responsabilidade minha, né? É parte dela. É parte dela, exato. Eu fiz o que estava de acordo com a minha necessidade, que é desejar um bom dia para a pessoa, né? Então, isso eu aprendo muito com você, essa abertura ao outro, né? E assim a gente vai construindo, né, mana? Sim, essas trocas. A gente precisa se construir a cada dia. Se a gente, como a gente já conversou, se a gente se estagnar, né? Não tem crescimento, não tem movimento, não tem mudança. Então a gente precisa se repensar, acho que todos os dias, diante da nossa história, né? Diante do que a gente tem a viver e como usufruir o hoje da melhor forma. Exato. Você estava falando isso e me veio uma memória, sabe? O quanto às vezes a gente perde as prioridades, né? Então, voltando um pouquinho à questão que a gente conversou no outro dia sobre perdas, sobre aprendizados, né? E continuando hoje o nosso papo, em relação ao nosso irmão, né? Quando ele estava vivo, me veio essa cena agora. Ele tinha uma mania que era o seguinte: ele chegava na cozinha e ele pegava com o sapato, ele punha a perna para trás, então ele ficava com uma perna reta e uma perna dobrada, só que o sapato dele ficava em contato com os armários da cozinha. Para sentar, você tá dizendo? Não, em pé. Ah, em pé, entendi. Então ele chegava e se encostava e punha uma perna com o pé no armário. Entendi. E eu sempre fui muito organizada, muito cheia de regras, um tanto quanto rígida. Não, sempre limpa. Querendo tudo limpo, né? E eu lembro que eu organizava a cozinha lá em casa e mantinha tudo limpinho. E essa mania dele me irritava profundamente, né? E me veio por quê? Porque ali muitas vezes eu perdi a oportunidade de conversar com ele para brigar porque ele estava colocando o pé nos armários que eu tinha limpo. Olha, mano. Então, mas isso tudo também é um aprendizado. Naquela época eu não tinha condições de enxergar isso. Hoje, com a minha vivência, com a minha experiência, hoje, depois de se tornar mãe, que a gente aprende muito, né? Que briga que eu vou brigar, né? Que briga que eu vou relevar. É isso. Hoje eu olho e falo, nossa, podia ter cultivado um outro tipo de diálogo, ou uma outra forma de dizer o que me incomodava, né? Então, aí é outro ponto também. Às vezes, eu até poderia dizer o que me incomodava, mas não acusando. Atacando, né? A postura. De repente, eu poderia criar uma outra forma, né? De acessá-lo. Sim. E mostrar que aquilo era uma necessidade minha, que me incomodava, porque eu já tinha limpo e o pé estava sujo. Mas você consegue pensar isso hoje, depois de tanta experiência, depois de tanto ralar na vida. E depois de tanto avaliar também o quanto hoje ele faz falta nas nossas vidas. Hoje ele não está presente. Hoje ele não está presente. Acho que as pessoas que vão nos ouvir não sabem, né? Bom explicar. Então, tínhamos um irmão, né? Ele era 3 anos mais novo que eu. E 9 anos mais velho que eu.
Exato. Então as nossas memórias são bem diferentes, bem né? diferentes. Você tinha um olhar para ele totalmente diferente do meu olhar para ele. Tanto que isso eu não tenho memória dele pondo os pé no armário, porque isso não era ainda possível a minha percepção, né? Não, isso não passava na tua criança. cabeça. Você via outras coisas. Outras coisas. Né? Só lembro dos tapas que ele me dava na testa. Ele levantava a minha franjinha e tum! Só isso que eu lembro dele. Mas enfim, né? O Senhor o recolheu. Sim. Convivemos com ele até os seus 19 anos. Ele sofreu um acidente de moto, teve traumatismo craniano, passou por diversas cirurgias de cabeça, perdeu todo o lobo parietal e passou por diversos estágios do coma. Foram 5 cirurgias de cabeça. Então foi um tempo de muito aprendizado para nós, de muito sofrimento. Sim, e foi há muitos anos atrás, foi em 89, né? 89. Ou seja, a tecnologia era outra, né? Era outra. Então não foi possível salvá-lo, né, naquela época. E não era um propósito do Senhor, não né? Era um propósito. Hoje a gente entende, né? Mas depois de todo... daí ele passou um ano vegetando, né? Em estado vegetativo, em diferentes níveis de consciência, porém ele não falava, ele não havia entendimento, não fazia nada sozinho, né? Era paradinho na cama, né? Nossa casa virou um hospital, eu me lembro que... O quarto dele era uma UTI. UTI, né? Tinha turnos de enfermeira, fisioterapeuta e médicos, né? Isso enquanto os pais conseguiram bancar. Né? Porque chegou um momento que a situação financeira ficou muito complicada e daí nós fazíamos esse revezamento, né, em casa. E também nesse tempo foi um tempo onde a gente viu que existem amigos, né, que são como irmãos, são como família, que nos sustentaram, que nos apoiaram, que nos ajudaram em todos os sentidos, né? Sim. Espiritual, material, de presença, né? Qualidade de presença. Então, realmente, naquele momento, a gente via e sentia muita dor e muito sofrimento. Muitos questionamentos passavam na nossa cabeça, né? Sim. Questionamentos de, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? E hoje eu posso dizer, mana, que a explicação não traz muito alívio, mas o para quê? Hoje a gente vê que houve um para quê. Verdade, é bem isso. Né? Teve uma consequência, né? Um resultado. Sim. Né? Que a gente olha e fala, valeu a pena. Sim. Né? Teve uma qualidade de presença que nós desenvolvemos. Verdade. Né? A intimidade, aquilo que também a gente conversou no outro momento, sobre o quanto a gente se viu impotente e vulnerável, e o quanto foi necessário receber a ajuda do outro. Sim, e até, já que a gente começou falando do pai, a gente percebeu a diferença do pai. Do pai. Né? A perda de um filho, como isso modificou a forma dele ser diante de nós, da família. Sim. Né? Ele querer se aproximar ainda mais de nós. Foi. Né? A intencionalidade. Isso. Antes parece que a gente se perdia no meio de todas as tarefas que ele tinha. Mas depois, gradativamente, a gente foi percebendo que havia uma intencionalidade. Então, eu lembro que nessa época nós morávamos em Porto Alegre e ele arranjava viagens a trabalho para ir para o sul, para estar junto conosco, ver as netas. Então, havia uma intencionalidade. Em desenvolver essa intimidade, né? A intimidade, o relacionamento. Então, como também essa situação com o próprio filho dele, né?
transformou a forma dele ser, dele expressar o amor, que não estava nele naturalmente, mas que ele conseguiu desenvolver por ver a necessidade, né? Isso é um dos resultados, é um dos praquês que a gente conseguiu enxergar, né? Sim, é um dos praquês. É um dos praquês, nos aproximou. O sofrimento, ele traz um praquê, né? Ele sempre tem uma função, eu acredito. Sim, eu não vejo... tem uma autora que falou assim, que a gente pode transformar o vale numa escola. Isso. Tendo a sabedoria para olhar para esse vale, né? Então, tem pra quê? É só a gente buscar. Né? A gente vai encontrar. E cada um vai descobrir o seu pra quê, né? Sim, exatamente. Cada um tem a sua necessidade, né, mana? Descobre o seu pra quê. Espero que vocês tenham gostado, que a nossa conversa aqui tenha edificado vocês. Trazido algum tipo de reflexão, né, entendimento e até um pra quê. Deixamos o desafio de você compartilhar o seu pra quê no meio do seu sofrimento. Compartilhar com alguém, né? Uma irmã, com uma amiga, irmã. É isso aí. Obrigada, Mana, mais uma vez pela sua conversa deliciosa.